precisa. Y ahora, a continuación, tenemos la palestra del profesor Teófilo Domingo, y para presentar a Teófilo Domingo, paso la palabra al profesor Rui Almeida. Adelante, professor Rui Almeida, por favor. Então, boa tarde, aí para o Brasil e para o Chile, aqui em Portugal já é de noite. Quero agradecer o convite para participar dos vossos seminários, suponho que estão-me a ouvir neste momento. Neste momento o Teófilo está aqui ao meu lado, o computador dele não é possível fazer apresentação, que eu vou tentar partilhar agora a apresentação dele, que nos vai falar sobre, suponho que, não sei se estão a ver. Sim. Neste momento já a participação. Está para ver, sim, está para ver. Só um momento. Acho que pode ir aqui, sim, pode ir. Ok. Estão já a ver a apresentação? Ainda não. Acho que é ir para a janela. Tem que clicar apresentar agora, apresentar agora. Será que já estão? Você que vai colocar o PDF, primeiro tem que botar o PDF na pantalla. Tem que tornar a primeira janela pequena. Esta, sim, esta mesmo, ficou grande. Sim. Tenho que voltar. Acho que agora Agora está. Agora está. Portanto, eu estava a dizer que hoje a apresentação vai ser do Teófilo Domingos. Ele, como o PC dele não consegue fazer ligação, vai fazer a apresentação no meu PC. Ele vai falar sobre a aproximação numérica de equações diferenciais aplicadas às finanças, nomeadamente ele vai falar da equação de Black-Scholes. Vou passar a palavra dele, que ele está aqui ao meu lado. Até já. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sim, muito boa tarde e muito obrigado pela oportunidade que me dão para fazer parte deste seminário, Equações Diferenciais Parciais e Matemática e Aplicações. Eu vou falar das equações diferenciais, aproximação numérica de equações diferenciais com aplicações em finanças, e vou falar concretamente da equação delta de Black-Scholes não linear, em que na mesma vamos achar a convergência de uma solução clássica, particular do nosso problema, e que esta converge para a solução viscosa do problema. Vamos falar também da convergência da solução semidiscreta do nosso problema e da totalmente discreta. Posteriormente, vou falar também da equação de Black-Scholes não linear para as opções europeias e americanas, tendo em conta os modelos de custo de transação. Eu acho que eu vou exibir isto em tela maior para melhor apresentar. Acho que é aqui, não é? Para pôr em tela grande. Exato, acho que assim está melhor. Portanto, sabem-se que as opções do tipo europeia somente podem ser exercidas na data de maturidade,
o que permite determinar facilmente o seu valor, utilizando a equação de Black-Scholes, como nós temos aqui em 1, com os parâmetros aqui definidos. Já para o caso das opções americanas, a equação número 1 não nos satisfaz, porque o valor de uma opção de compra europeia é igual ao valor da opção de compra americana quando não há dividendos, ou quando não se pagam dividendos. Desta feita, para as opções americanas, nós vamos utilizar a equação 2, onde que representa a taxa de dividendos. Passando agora para o conceito de opções e também para os modelos de volatilidade com custo de transação, vamos aqui definir as opções de compra ou as chamadas call options, que conferem ao seu possuidor o direito de comprar um número determinado de unidades de ativo subjacente a um preço determinado antecipadamente, a que nós chamaremos de preço de exercício, a um tempo pré-estabelecido. Vou falar também das put options, ou opções de venda, que dão ao seu possuidor o direito de vender um determinado número de unidades de ativo subjacente por um determinado preço K numa data previamente estabelecida. Portanto, de acordo com a equação número 1, nós temos aqui as condições para as opções europeias, temos de 3 a 6 as condições de venda e de 7 a 10 as condições de compra. Portanto, contrariamente às opções europeias, as opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento até a sua data de maturidade. Desta feita, o domínio S é dividido em 2 regiões, a região de paragem, onde a opção é exercida, e a região de continuidade, onde a mesma é mantida e dando assim origem ao aparecimento de uma fronteira livre, que nós vamos chamar no nosso trabalho de SF tal. De dizer que a equação de Black-Scholes é válida apenas na região de continuidade. Desta feita, nós temos aqui as condições de compra para as opções europeias, americanas, perdão. Temos aqui a região de continuidade, onde a opção é mantida, a região de paragem, onde a opção é exercida, e as condições terminais e a de fronteira dada desde 11 até 15. O mesmo vai acontecer para as condições de venda para as opções americanas. Também temos a região de paragem aqui presente, a região de continuidade e as condições terminais de fronteira que nós temos de 16 até 20. Portanto, vamos falar também da fórmula para o preço de uma opção de compra europeia, isto é, transformamos a equação 1 numa equação de difusão de calor e que pode ser resolvida utilizando os métodos usuais. Obtemos assim as expressões que nós temos em 21, em que V representa a solução e VS representa a derivada. Fizemos também a dedução de uma família de soluções da equação de Black-Scholes linear, utilizando outros métodos, obviamente, e obtemos assim as expressões dadas em 22, a solução, e a sua derivada dada em 23. Portanto, a condição V0 tal implica que é igual a zero, isto implica que B será zero. Portanto, nós não vamos impor as restantes condições para as duas expressões, pois esta solução é mais regular que a solução clássica que apresentamos anteriormente e vamos utilizá-la para testar o nosso algoritmo. Portanto, daí que a equação de Black-Scholes é bastante efetiva em certas condições de mercado, porque tem uma solução analítica, mas algumas condições são irrealistas, como, por exemplo, a inexistência de custos de transação que podem aparecer quando se trata da negociação de títulos. Neste caso, a fórmula de Black-Scholes deixa de ser válida. E de forma a incorporarmos estes custos de transação, foram feitas algumas alterações à equação de Black-Scholes linear, isto é, transformamos esta numa não linear, a volatilidade sigma, neste caso linear, transforma-se em sigma til, que é a volatilidade não linear, que a mesma depende do tempo, do ativo subjacente, do valor da opção e das respectivas derivadas. E para o nosso estudo concreto, nós utilizamos alguns modelos de custo de transação, como nós temos aqui dados por Leyland, Barres e Saner e de Katka. Desta feita, transformando a equação linear numa não linear, substituindo sigma por sigma til, nós obtemos assim uma equação diferencial com derivadas parciais, não linear, degenerada,
do tipo parabólico e na forma não divergente, como nós temos aqui presente em 24. Portanto, para o nosso estudo em concreto, fizemos um estado da arte em que observamos que alguns autores, não todos que nós temos no nosso trabalho, mas alguns mais importantes, fizeram também o estudo da equação delta ou da equação de Black-Scholes não linear, tendo em conta a modelos de custo de transação, como, por exemplo, o caso do professor Matias Herardes e Julian Kudenova, em 2008, que fizeram o estudo da equação de Black-Scholes não linear e efetuaram a discretização no espaço, utilizando o método de diferenças finitas e, na discretização do tempo, o método Crank-Nicolson. Já em 2009, Campani, Jordan e Pinto fazem o estudo da equação de Black-Scholes não linear, utilizando o método de diferenças finitas e, por sua vez, fizeram o estudo da consistência e da estabilidade do método. Daí, passando no nosso estudo concreto, que é a equação delta de Black-Scholes não linear, sendo a equação 24 uma equação que se encontra na forma não divergente, nós diferenciamos-las com respeito a S e, utilizando o modelo de Barnes e Sander, obtemos assim um novo problema, que nos é dado aqui em 25, e também, diferenciando a condição 7, obtemos o problema que é nos dado em 26, ou a condição que é nos dada em 26. Portanto, sendo a equação de Black-Scholes uma equação que se encontra na forma regressiva, nós consideramos uma nova substituição de variáveis e obtemos assim uma equação diferencial parcial na forma divergente, que nós temos aqui em 27, a que chamamos de equação delta. E consideramos também a correspondente inicial, dada em 28, com as condições de fronteira dadas em 29 e 30. Portanto, sendo o domínio espacial infinito, neste caso x igual a s, é infinito, nós truncamos o domínio num ponto B suficientemente grande, desta feita a condição 30, em que nós temos limite quando x tende ao infinito de x de u de t é igual a 1, passa a ser u de bt igual a 1. Portanto, sendo o nosso problema generado, nós propomos uma pequena perturbação ao problema inicial, obtemos assim um novo problema que é nos dado em 31, com as condições de fronteira 29 e 30 e a condição inicial dada em 32. Salientar que h em x que nós temos aqui presente é um polinômio de Hermite de grau 5 que satisfaz as condições aqui por baixo descritas. Portanto, para definirmos uma solução fraca, multiplicamos o nosso problema anterior, problema 31 por π, e integramos por parte com respeito a x, obtemos assim um novo problema que é nos dado aqui em 33. Portanto, para o mesmo fazer sentido, a função π, o epsilon e as suas respectivas derivadas devem pertencer a L2. E levando em consideração as condições dadas em 29 e 30, temos aqui, por V0, o espaço das funções teste e V, o espaço das soluções. Portanto, temos aqui a definição de solução fraca que nós utilizamos para o nosso estudo. Portanto, temos aqui um teorema, o teorema número 2, que nos permite provar se existir uma solução fraca U e a mesma for suficientemente regular, então o epsilon converge para esta solução fraca U em L2, quando o epsilon tende a infinito, e temos aqui presente uma ordem de convergência. De salientar que este teorema, como os lemas e os outros teoremas que irei apresentar cá neste seminário, estão demonstrados na minha tese de doutoramento e também em alguns artigos científicos que foram submetidos a algumas revistas de especialidade. Portanto, como nós pretendemos buscar a convergência da solução viscosa do problema e também do problema semidiscreto totalmente discreto, precisamos calcular algumas estimativas a priori. Então, introduzimos uma nova variável, V, que nós temos aqui, com as propriedades aqui descritas. Portanto, e de acordo com o problema dado em 31,
a nova função V satisfaz o novo problema dado em 34. As condições de fronteiras iniciais do problema são dadas em 35 e também em 36. Portanto, antes de nós entrarmos efetivamente nas estimativas a priori, nós devemos assumir, tendo em conta aqui a observação 3, que a primeira derivada no espaço de U deve ser maior ou igual que zero, o equivale a dizer que V em xt mais 1 sobre B é maior ou igual que zero. Portanto, o lema número 4 nos permite provar que a condição inicial é suave e, utilizando o método de diferenças divididas, nós vemos que V0 em x é menor ou igual que C, V' em 0 em x é menor ou igual que C elevado a menos 1 e V duas linhas em x é menor ou igual que C elevado a menos 2. Dali, temos o teorema 5, que nos permitirá calcular as estimativas de V, tendo em conta o problema 40 e a condição dada em 36, vemos que, à medida que a ordem da derivada de x aumenta em valor absoluto o expoente de epsilon. Passamos agora para determinar as estimativas a priori de W. Neste caso, W é igual a U epsilon de x. E tendo em conta o problema 46 e a condição 47, também notamos que, à medida que a ordem da derivada W aumenta em valor absoluto o expoente de epsilon. E passando agora para as estimativas a priori de nu, e tendo em conta o problema dado em 51 e a condição dada em 52, vemos que, à medida que a ordem da derivada de nu aumenta em valor absoluto o expoente de epsilon. E, finalmente, as estimativas a priori de U epsilon, tendo em conta o nosso problema regularizado dado em 31, e vemos que, à medida que a ordem da derivada de U epsilon aumenta em valor absoluto o expoente de epsilon. Portanto, depois de nós termos calculado as estimativas a priori, vamos agora achar a convergência da solução viscosa do nosso problema e, de acordo com o teorema 9, o problema 31 e a condição 32 têm uma única solução clássica ilimitada, isto é, tendo em conta os teoremas de Leibniz-Caio, e seja o limite superior fraco e o limite inferior fraco uma subsolução e supersolução viscosa do problema dado em 27, por construção, o limite inferior fraco é menor ou igual que o limite superior fraco. E pelo princípio da comparação, o limite superior fraco é menor ou igual que o limite inferior fraco. Logo, a solução é igual ao limite inferior fraco e, por sua vez, igual ao limite superior fraco. E tendo em conta as teorias de Schauder, nós podemos concluir que o epsilon converge para U, em L infinito, com epsilon que tende para zero, o que acaba sendo uma solução viscosa, limitada e única do problema 27. Portanto, passando agora para a discretização do nosso problema regularizado, tendo em conta a definição de solução fraca que nós vimos anteriormente, na discretização do espaço, nós utilizamos os métodos de elementos finitos, com polinômios de Lagrange de grau arbitrário k, e sabemos que todas as funções psi h em x podem ser escritas como em 58. Portanto, o problema semidiscreto, baseado na definição 1, consiste em encontrar o h no problema 59, mas como nós estamos a usar as bases de Lagrange, o problema aqui é encontrar o i em 60. Portanto, substituindo 58 e 60 na equação 59, obtemos assim um sistema de equações diferenciais ordinárias, que nós temos aqui presente, pode ser escrito de forma matricial. Nós temos aqui as matrizes A, B, C, D e M, com a incógnita 1 em T. Portanto, o teorema número 10 nos permite provar a convergência da solução semidiscreta, isto é, se nós escolhermos um H de forma adequada, nós podemos obter uma ordem de convergência de UH da solução viscosa do problema quando H e Epsilon tendem para zero.
Na discretização do tempo, nós usamos o método de Crank-Nicolson e usando o expoente n para representar a função e avaliá-la no mesmo ponto, n, e as aproximações 62 e 63. Portanto, o problema totalmente discreto consiste em encontrar o n mais 1 em 64 e desta feita, avaliando 61 em n mais 1 sobre 2 e usando as aproximações 62 e 63, obtemos assim um sistema de equações lineares algébricos, não lineares, neste caso algébricos, que é aqui representado em 65 e que para resolvermos o mesmo propomos o método do ponto fixo. O teorema número 11 nos permite provar a convergência da solução totalmente discreta do problema, isto é, se nós escolhermos um H e um delta de forma adequada, podemos obter uma ordem de convergência de UN da solução viscosa do problema quando H, delta e epsilon tendem para zero. Portanto, como nós estamos a falar da equação delta de Black-Scholes não linear, nós precisamos agora calcular a aproximação da solução inicial e nós usamos a expressão que é nos dada em 66. E como nós estamos a trabalhar com polinômios de Lagrange, para resolver a nossa equação, nós propomos o uso da fórmula de Newton-Cotes para polinômios de grau 1 e 2, como nós temos aqui representados. Portanto, depois de nós apresentarmos a parte analítica, passaremos agora para a parte numérica, em que a imagem que vos apresento agora mostra a análise de convergência de epsilon, e nós vemos, a partir do gráfico, que o erro de convergência de epsilon é de 1 tanto para a solução como para a derivada. Portanto, e vemos aqui a análise de convergência de H para polinômios de grau 1 e vemos que a ordem de convergência de H para polinômios de grau 1 é de 2 tanto para a solução como para a derivada. E para polinômios de grau 2, o erro de convergência de H é de 4 para a solução e de 3 para a derivada. Para a análise da convergência de delta para polinômios de grau 2, apenas conseguimos ter a convergência da solução e, pela imagem, nós vemos que a convergência da mesma é de 2. Portanto, temos aqui a representação da derivada para diferentes valores de A. Este A representa o parâmetro de Barles e Saner. E vemos que, à medida que aumenta o valor da solução. E para o caso, perdão, aqui é para o caso da derivada, e para o caso da solução, também, à medida que aumenta o valor da solução. Portanto, depois de nós falarmos aqui da equação delta de Black-Scholes não linear, vou passar agora para a equação de Black-Scholes não linear, na qual nós fizemos um estudo numérico utilizando as opções europeias e também as opções americanas. Começando pelas opções europeias, como nós vimos anteriormente que o domínio espacial S é infinito, nós truncamos num ponto B suficientemente afastado, fizemos uma mudança de variável que nós temos aqui e obtemos então um novo problema, aqui descrito, com as condições definidas em que G1, G2, G3 e G4 são funções conhecidas e que podem ser dadas tanto para as opções de compra como para as opções de venda. Devo salientar que para o estudo das opções europeias, a função f e o parâmetro q são nulos, tendo em conta as suas características. Portanto, temos aqui dois assuntos por resolver. O primeiro é que a equação parabólica com termo difusivo depende da segunda derivada no espaço e o domínio espacial é infinito. E como solução, nós propomos o uso do método dos elementos finitos com polinômios de Hermite grau 3 para discretizarmos no espaço e truncar o domínio num ponto suficientemente afastado. Dali que temos um novo problema, que é nos dado em 68, em que sigma-til, a volatilidade não linear, depende da segunda derivada no espaço. Desta feita, a integração por parte não nos ajuda. E para o mesmo problema fazer sentido, U e as respectivas derivadas têm que pertencer a L2 e U deve ser de classe C1.
Portanto, temos aqui como V0 o espaço das funções teste e V o espaço das soluções. Portanto, como nós já dissemos anteriormente, na discretização do espaço, nós utilizamos, utilizamos mesmo os polinômios de Hermite de grau 3, em que H satisfaz as condições de regularidade exigidas. Portanto, assim obtemos um novo espaço das funções teste, V0M, e um novo espaço das soluções, VM. Temos então um novo problema, dado em 69, perdão. Sabemos que todas as funções WM em X podem ser escritas como em 70, desta forma, e as funções UM em XT podem ser escritas desta forma. Portanto, substituindo 70 e 71 no problema 69, obtemos assim o sistema de equações diferenciais, que é nos dado em 72, com as incógnitas dadas em 73. Tenho aqui a salientar que as matrizes aqui obtidas, a matriz M, a matriz A, B, C, F, D, são diferentes das matrizes que nós obtemos anteriormente, quando falamos do estudo da equação delta de Black-Scholes não linear. Portanto, também na discretização do tempo, nós utilizamos o método Crank-Nicolson e, para a resolução do mesmo, propomos o método de ponto fixo. Como resultado numérico, a imagem aqui nos mostra a análise de convergência de H, isto é, usando as expressões dadas em 22 e 23, e vemos que a ordem de convergência de H é de 4 para a solução e de 3 para a derivada. Para o caso do delta, usando as expressões 22 e 23, vemos que o erro de convergência de delta é de 2, tanto para a solução como para a derivada. Já usando a solução clássica de Black-Scholes linear, vemos que o erro de convergência de H é de 2, tanto para a solução como para a derivada. Portanto, as imagens a seguir nos mostram a comparação entre os diferentes modelos de custo de transação em relação ao modelo linear, e nós temos aqui para o caso da solução e para uma opção de compra, e vemos que os modelos não lineares apresentam sempre maior resultado em relação ao modelo linear, e neste caso concreto, vemos aqui para a derivada, volta a se cumprir o mesmo, o modelo de Leyland é sempre maior em relação aos outros modelos. Isto para as opções de compra. Para as opções de venda, temos aqui a solução e vemos que o modelo de Barras e Sander é maior em relação aos outros, e para a sua derivada também o problema se repete. Depois de nós falarmos das opções europeias, vamos falar agora das opções americanas. E temos aqui um novo problema dado em 74, mas para o caso das opções americanas, nós vamos utilizar o método de penalidade. Isto é, vamos acrescentar um termo de penalidade ao nosso problema, ao membro direito, e este termo de penalidade pode ser dado tanto para opções de compra como para opções de venda. Fizemos também uma nova mudança de variáveis, como fizemos anteriormente para as opções europeias. Obtemos assim um novo problema aqui descrito, com as condições aqui definidas, em que G1, G2, G3 e G4 são funções conhecidas e podem ser dadas tanto para opções de compra como para as opções de venda. E temos aqui o caso da fronteira, SF, que será o ínfimo de X quando a derivada for 1, para o caso das opções de compra, e para o caso das opções de venda será o supremo de X quando a derivada for menos 1. Aí temos 3 problemas para resolver, dos quais alguns são similares ao que vimos anteriormente para as opções europeias, em que a equação parabólica com termo difusivo depende da segunda derivada no espaço, e o outro problema é que a função f é descontínua. Portanto, o domínio espacial é infinito, como já vimos anteriormente, e a fronteira livre a determinar junto com a solução. E como soluções, nós vamos utilizar, de novo, o método de elementos finitos, com polinômios de Hermite de grau 3 para a discretização no espaço, vamos truncar o domínio num ponto suficientemente afastado, e no caso da fronteira, utilizaremos o método de localização da fronteira.
Daí que, na discretização do espaço, usamos o método de elementos finitos, a posição aproximada da fronteira é obtida, para o caso das opções de compra, pelos mínimos de xi, quando a derivada for 1, e para as opções de venda, pelos máximos de xi, quando a derivada for menos 1. Salientar que as matrizes que nós utilizamos para as opções americanas são as mesmas que nós utilizamos para o caso das opções europeias. Na discretização do espaço, do tempo, perdão, usamos também o método de Crank-Nicolson, tanto para a solução como para o caso da fronteira, isto para as opções de compra como para as opções de venda. Neste caso, em 75, nós usamos as aproximações A no ponto n mais 1 sobre 2 e SF no ponto n mais 1 sobre 2. Portanto, para a resolução do mesmo problema, nós propomos o método ponto fixo, tanto para a solução como para a fronteira, isto para opções de compra como para opções de venda. Como resultados numéricos, a primeira figura aqui apresentada representa a solução obtida em que a linha contínua vermelha é o valor da fronteira, as linhas contínuas azul representam o valor da opção e as linhas a tracejado representam o payoff. Para o caso da derivada é a mesma coisa, a linha contínua vermelha representa a fronteira, as linhas contínuas azul o valor da derivada e as linhas a tracejado o payoff. Salientar que, por causa da derivada, a derivada será igual a menos 1 antes da fronteira e será maior que menos 1 depois da fronteira. Vimos anteriormente que a discretização do espaço nos fornece uma função em escada e para tornarmos a curva mais suave, utilizamos uma interpolação linear. Portanto, como estamos a trabalhar com as opções de venda e nós vimos que a localização da fronteira para as opções de venda seriam os máximos, de xi, como nós temos aqui feita a interpolação pelos máximos de xi, se tivéssemos a trabalhar com as opções de compra, seriam os mínimos do xi. Portanto, fizemos também um estudo da comparação da precisão para as opções de vendas americanas, tendo como base o método binomial de 1000 passos, e esse aqui representa o valor do ativo subjacente, MB100 representa o método binomial de 100 passos, o MDF representa o método de diferenças finitas, o MDFFF, o método de diferenças finitas de fixação da fronteira, e o MEF, o método de elementos finitos, na qual estamos a fazer o nosso estudo. E vemos que o método de elementos finitos apresenta melhor precisão em relação a outros métodos e tem a convergência de 2. Portanto, nesta figura, nós temos a comparação dos diferentes valores de LE, isto é, LE são os diferentes parâmetros de Leyland, e vemos que, à medida que LE aumenta, a curva vai se afastando. Fizemos também a comparação do modelo de Barra de Sander para os diferentes parâmetros de A. Este A é o parâmetro de Barra de Sander. Vemos também que, à medida que A aumenta, a curva vai se afastando e, quando A é igual a 0,35, a curva não é convexa. Já para o modelo de Katka, o comportamento é o mesmo, mas a diferença é muito pequena. Temos aqui também a comparação dos diferentes modelos de custo de transação em relação ao modelo linear, e nesse caso concreto, os modelos não lineares apresentam sempre maior resultado em relação ao modelo linear, e aqui o modelo de Barra de Sander apresenta maior resultado em relação a outros modelos. Para o caso da solução, também fizemos a comparação, e neste caso, o modelo de Barra de Sander apresenta maior resultado em relação aos outros, e para o caso da derivada, o comportamento repete-se, o modelo de Barra de Sander é maior em relação a outros modelos. Portanto, como conclusões, começarei por concluir o estudo da equação delta de Black-Scholes não linear, em que foi feita a regularização da mesma, tendo em conta ao modelo de custo de transação, provou-se a existência da solução clássica da equação regularizada e usando Van Viscosity método, provou-se que esta converge para a solução viscosa do problema.
Demonstrou-se que a ordem de convergência da solução semidiscreta é de pelo menos H elevado a K e da totalmente discreta é de pelo menos delta ao quadrado. A solução do problema original foi calculada recorrendo às fórmulas de Newton-Cotes e os resultados numéricos obtidos estão em conformidade com os resultados esperados. E para o caso da equação de Black-Scholes não linear para opções americanas e europeias, utilizamos o método de elementos finitos com polinômios de Hermite de grau 3 para fazermos a discretização no espaço e o método de Crank-Nicolson na discretização do tempo. Para as opções americanas, acrescentamos um termo de finalidade ao segundo membro e a condição da derivada para localizar a fronteira. Os resultados numéricos obtidos estão de acordo com os resultados obtidos por outros métodos e, para o caso linear, o método é bastante eficiente no cálculo do valor da opção e na detenção da fronteira. E como trabalho futuro, pretendemos aplicar o método de elementos finitos de Lagrange a opções americanas. Pretendemos também aplicar o método estudado a outro tipo de opções e a outros modelos com custo de transação. Pretendemos melhorar as estimativas, de tal modo a obtermos melhor ordem de convergência e, finalmente, estudar a utilização da equação delta para simular opções americanas. Portanto, dou como concluída a minha apresentação e muito obrigado pelo tempo disponibilizado. Rui? Onde é que está? Aqui tem que trocar o computador do Rui. Eu vou falar então. Alguém tem alguma pergunta a fazer ao Teófilo? Porque o Rui está no mesmo computador do Teófilo, né? Exato. Tá. Alguém tem alguma pergunta a fazer ao Teófilo? Ok. Vou fazer, tá, Teófilo? Tá bem. Teófilo, esse modelo que você estava fazendo, ele leva em consideração a volatilidade constante ou é variável? O professor perguntou se a volatilidade é variável. É isso, é constante, porque o método Black-Scholes usa volatilidade constante. Não. Para o nosso caso concreto, a nossa volatilidade não é constante. E por isso que nós transformamos. Ela é constante. Quando for constante, a equação é linear. Quando for não constante, é não linear. Neste caso, nós utilizamos uma nova volatilidade, substituímos a volatilidade do modelo normal, linear, sigma, por sigma-t. E esta nossa volatilidade do nosso estudo depende do tempo, não é? Do valor do ativo subjacente, do valor da opção e de suas derivadas. Portanto, ela não é constante. Ela varia tendo em conta esses pressupostos, ao tempo, ao valor do ativo subjacente, valor da opção e das suas respectivas derivadas. Ok. O Rui, eu tenho uma pergunta, é o seguinte, você mostrou nesse programa viscoso aí que a ordem de convergência era HK, delta até o quadrado, mas tem um epsilon elevado a menos meio. Ok? Porque você fez uma finalização aí, né? Exato. Então, você tem que ter um controle sobre esse epsilon, porque ele não pode ir para zero, tá? Ele não pode ficar... você tem epsilon elevado a menos meio, então vai ficar H... Você tem que manter uma relação entre H e delta T e esse epsilon elevado a menos meio, porque ele vem para baixo. Exatamente. Tem que manter o epsilon elevado a menos 1/2. Depois nós temos que fazer a jogada por método que nós utilizamos entre o H e o delta para obtermos a ordem de convergência de um e do outro. Ok. Deixa eu fazer uma última pergunta. Como na opção americana, você pode exercer a compra a qualquer instante, então você tem uma espécie de fronteira livre, depende do tempo. Exato. Você podia ter feito uma outra maneira, de fazer a finalização que você fez, você podia fazer uma transformação, você transforma esse problema, essa fronteira variável, numa fronteira fixa. Exato. Resolve esse problema na fronteira fixa
Aí você mostra o teorema de equivalência. Aí depois que você resolve o problema na fronteira fixa, você volta para o problema de fronteira móvel. Ok, sim, mas para o nosso estudo concreto, nós preferimos utilizar, como já há vários estudos que utilizam este método, não é, da transformação, nós preferimos utilizar o método de penalização da fronteira, tendo em conta aos métodos de elementos finitos que nós utilizamos para o nosso trabalho. Podia-se fazer desta forma, como o professor disse, não é, fazendo a transformação, mas nós preferimos utilizar o método da penalização. Tem um livro, não sei se você conhece, o livro do Lyons, de inequações variacionais. Esse livro de inequações variacionais, eu esqueci o nome do outro autor, ele trata esse problema aí diretamente com uma inequação mesmo. E aí, aquele problema lá que você bota mais, tal, ele resolve de uma outra forma. Exato. Ok? Ok. Pessoal, desculpa aí. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém? Bom, então vou fazer mais uma só para terminar. Por que você está usando essa base de Hermite aí? Você precisa da derivada? Um ponto fica na derivada? A base de Hermites Por que você usou? Sim, só podia ser um bocadinho mais específico. Pode falar. Não, só pode repetir que eu não percebi muito bem a pergunta. Não, você começou com um problema usando como base pronomes de Lagrange. Exato. E no seu modelo depois, de simulação... para suavizar, utilizo polinômios de Hermite de grau 5. Sim. Por que você precisou? Você precisava do quê? Por que você impôs essa condição que dá muito mais trabalho? Sim, por causa das derivadas que nós temos ali, das estimativas que nós vamos calcular. Nós, nas estimativas, obtemos derivadas da T ordem 3. Então, precisamos, para suavizar, um polinômio de Hermite de grau 5. Tá certo. Para suavizar a nossa condição inicial. Ok. Bom, é só isso que eu tenho que falar. Juan, você acha que você pode ir? Tá. Obrigado, profesor Teófilo Domingo, por la excelente palestra. Verdaderamente hoy tuvimos dos grandes palestrantes, el profesor Octavio Vera y el profesor Teófilo Domingo, excelentes palestras. Y lembramos a todos que esas palestras están siendo grabadas y van a ser postadas en nuestro canal YouTube, porque hay muchas personas que a veces gustaría ver con más detalles la palestra y mucha gente que no pudo asistir. Entonces ella va a ser postada en el canal YouTube probablemente el día de mañana, las dos palestras. Bueno, entonces eso es la sesión de hoy. La próxima sesión, el día 27, tenemos dos palestrantes. Tenemos el profesor André Nachbin, do IMPA, y tenemos el profesor Eduardo Serpa, de Chile. Dos grandes palestrantes nuevamente y esperamos contar nuevamente con su presencia. Muy obrigado por su atención y nos vemos de aquí a 2 semanas. Ok, muito obrigado. Obrigado. Ok, obrigado. Obrigado.